Pegue sua Bíblia, por favor, e abra no texto que nós estamos usando para ministrarmos esta poderosa palavra sobre os falsos profetas. 7 de Mateus, versos 15, oitava mensagem, cumprimentar os audiências das rádios, aplicativos, Facebook, o YouTube, aonde você estiver me ouvindo, que o teu coração seja a terra boa, para entrar boa semente, que é a voz de Deus em teu coração, através da sua palavra. Jesus, usa, Senhor, estes minutos para calcificar, Senhor, a mente do teu povo na verdade. Oramos em o nome de Jesus. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura a uva dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz, porém, bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Jesus que falou isso, hein? Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Antes de nós irmos para a palavra, deixa eu fazer uma oração. Senhor Jesus, aqueles dois homens que se acidentaram aqui na porta, Senhor, tanto o rapaz da moto quanto o rapaz do Uber, meu Deus, que eles voltem para suas famílias totalmente restaurados, curados, porque o carro é um monte de ferro, a moto é um monte de ferro. Eles que são preciosos, Senhor, aos teus olhos, livra-os, Senhor, de todos os males, em o nome de Jesus. E a igreja de Cristo diz amém. Glórias a Deus. Acautelai-vos dos falsos profetas. Falsos profetas são indivíduos que alegam falar em nome de Jesus, em nome de Deus, mas transmitem mensagens enganosas, falsas ou contrárias à verdade bíblicas para beneficiar a si próprio. Nós falamos das características dele, né? Eles trazem uma mensagem distorcida, eles trazem uma mensagem motivação pessoal, eles fazem sinais para atrair os eleitos, os frutos são ruins, a aparência parece boa, mas por dentro não condiz com o que está do lado de fora. Então nós, estou dando só um repasse, né, o que nós estudamos, lemos lá Jeremias, lemos em 2 de Coríntios, lemos também Paulo falando a Timóteo, que os últimos tempos haveria pessoas que não suportariam a sã doutrina, iriam procurar estes mestres falsos. Por isso que eles existem, porque existem pessoas que vão procurar eles. Vamos aí para a última mensagem desse tema, pelo menos nesse período, né? No Sermão do Monte, como identificá-los?
Aqui é um sermão da montanha, né? 7 de Mateus, versos 15 ao 20. Jesus faz um alerta prático sobre a natureza enganosa desses indivíduos. Então, eles têm uma natureza, não adianta eles se esforçarem, porque a macieira não precisa se esforçar para dar maçãs, a bananeira não se esforça para dar banana, e uma boa árvore não se esforça para dar bom fruto. Ela já dá bom fruto porque ela é uma boa árvore. Então, eles usam a aparência, nós já estudamos sobre isso, aparência versus a realidade deles. Jesus, né, os descreve como lobos devoradores, que vêm disfarçados e em pele de ovelhas. Paulo falou sobre isso lá no livro de Atos, capítulo de número 20, só para você lembrar, né? Atos 20, Paulo disse aqui no Atos 20, versos 27, 28, 29, 30, ele diz assim: porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, 28 é o versículo de Atos 20, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Primeiro, a Bíblia diz que Deus constituiu bispos. Para trás, irmão. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo constituiu bispos. Não é bispas, é bispos. Porque o que tem autoridade, deixa lá, irmão, no bispo. Quem tem autoridade para cuidar da igreja de Jesus são os bispos. Passa à frente. Uma mensagem que é pregada por alguém que garante que a bispa é uma mulher que Deus chamou para pastorear a igreja de Deus, é uma mensagem falsa, provavelmente é dito pelo falso, para pastorear da igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes. Então, os falsos, o apóstolo Paulo chama de lobos vorazes. Jesus falou lá em Mateus 7, Jesus falou em Mateus 7,15: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. É a mesma expressão. A expressão que Jesus usou lá em Mateus é a mesma expressão que ele deu ao apóstolo Paulo para alertar a igreja de Éfeso, porque aqui é na igreja de Éfeso. Se você for lá no verso 17, você vai saber que é na igreja de Éfeso. Põe lá, irmão. Atos 20, 17. Atos 20, 17. Diz assim: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros. Chamar quem? Então não é presbíteras, chamar os presbíteros da igreja. Então alguém que defende o episcopado de uma mulher na frente de um rebanho, essa mensagem, inclusive dela e de quem colocou ela, é falsa, é de um falso profeta. A mulher não tem língua para falar, pastor? Tem, mas não precisa de título. Quem falou que a gente precisa de título para dar testemunho? O que nós precisamos, nós já temos. O Espírito Santo, esse que nos faria dar testemunho, não é título. Título não garante nada para ninguém. Então, a igreja é de Éfeso, versos 29, versículo: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Então você tem notado aí no mundo inteiro como eles não poupam o rebanho. É aluguel,
é dízimo para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. É uma oferta de um aluguel, é uma oferta dos 153 peixinhos, é uma oferta da viúva, é as primícias, é o tridízimos, é o dízimo do final do ano. Sabe, você vê que eles não têm mesmo poupado quem? O rebanho. Então, eles vêm com uma aparência, parece, mas a realidade, ele os descreve, Jesus, como lobos que vêm, se adentra dentro do rebanho, ele chama de lobos devoradores. Eu digo que hoje, o gafanhoto que tinha lá no Antigo Testamento, que era enviado pelo próprio Deus para as tribos que plantavam e tinham medo ou tinham pena de investir na tribo de Levi, aí Deus enviava a praga e destruía a lavoura. Esses gafanhotos hoje não é mais um inseto, são homens, que o próprio Jesus alertou, eles são lobos roubadores, devoradores. Primeiro, a aparência e a realidade deles são diferentes. A aparência é de piedade, mas na realidade, a realidade deles são de pessoas cruéis, que não poupam, não tem dó de ninguém. O teu sofrimento, o nosso sofrimento, não mexe com eles. Eles ouvem, balança a cabeça e segue a vida sem ter nenhum aperto no coração, porque eles são lobos. Diga, lobos. Segundo, o teste dos frutos. Jesus ensina que a maneira de reconhecê-los é observando as suas atitudes e os resultados. Pelos seus frutos os conhecereis. Ele usa a analogia, ele aqui é Jesus, usa a analogia de que uma árvore boa, ela tem que dar bom fruto, e uma árvore má, ela tem que dar fruto mau, porque ela foi criada para frutificar frutos ruins. Segundo ponto, no discurso sobre o fim dos tempos, Jesus falando sobre isso, os sinais do futuro, está lá em Mateus 24, versos 11, ele diz assim: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então, Jesus alerta que o surgimento dos falsos profetas seria um sinal dos últimos dias. Irmãs, em nome de Jesus, não sei se você tem observado quanta gente falsa tem surgido, iludindo a igreja de Jesus. Você lembra naquela passagem de Atos? O povo iludia o povo de Samaria. Aí até apareceu um homem de Deus chamado Filipe, que pregou a verdade. Sempre tem que ter um homem de Deus que tenha coragem de falar a verdade, aonde a multidão está ouvindo mentiras. Tem que ter alguém que tenha coragem de falar pelo Espírito, né? Não é carne contra carne, é pelo Espírito. Letra A. Engano em massa, porque fala aqui, levantar-se-ão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. Então o engano seria em massa. Você vê milhares e milhares e milhares de pessoas sendo levadas. Não é uma nem duas, três é que vão para a verdade. É uma massa muito grande, é uma quantidade muito grande, que Jesus falou lá em Mateus 24, 11, se levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Ele afirma, Jesus, que surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitas pessoas.
É isto que nós estamos vendo. O mundo inteiro está noticiando pelas internet, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram, pelas redes de comunicação, pelas rádios, como a multidão de falsos profetas tem se levantado. Cada dia aparece um com uma falsidade, e a Bíblia diz que ele levariam quantos? Muitos. Aí no versos 12 ele fala: e por se multiplicar a iniquidade, ou seja, a pessoa está pregando mentira e a mentira está recebendo aderência. Então, quando você segue a mentira, quer dizer que a iniquidade, que é a mentira, está progredindo, está se multiplicando. E o que tem acontecido? O amor se esfriará de quantos? Quase todos. Às vezes a gente não fica no balanço, irmão, querendo dar uma esfriada. Isso é um sinal, porque nós corremos para o braseiro, para a fogueira. Aí a pessoa quer correr para o boteco, quer correr para a rodinha dos maconheiros, quer correr para o lugar onde cheira cocaína, onde canta sambinha para disfarçar, para alegrar só aquele minuto. Irmãos, você é ovelha está no meio de ovelha se alimentando. Ovelha não se alimenta no meio de bode. No meio de bode a gente prega. Se tiver alguém lá que é ovelha, que está lá no engano, elas acordam para a palavra. Então, é uma grande massa. O outro sinal, eles fazem sinais e prodígios. No versos 24 de Mateus 24, ele diz assim: porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios. Então eles vêm, eles não usam, só a palavra, eles não usam só palavras. Então alguns sinais acontecem, que estes sinais, as pessoas são atraídas por causa dos sinais, o que gera uma igreja, o pastor lotar uma igreja com 10, 30 mil pessoas. Duvido se for a palavra, duvido que uma multidão vá se envolver com a palavra. Elas estão ali por causa dos sinais e por causa dos prodígios, porque se não houver sinais e prodígios, que eles acham que o sinal e o prodígio é a presença de Deus. Não é a presença de Deus. Pastor, quer dizer, onde Deus está não tem sinais e prodígios? Tem sinais e prodígio e muito mais do que tem lá. Só que a gente não percebemos, porque a gente fica vidrado dos sinais e prodígios visíveis. Porque o verdadeiro sinal e prodígio é aquele que acontece dentro do nosso coração, que vem pela palavra entrando na nossa mente e fazendo uma transformação que nenhum remédio, nenhum psicólogo, psiquiatra, nenhum terapeuta, ninguém pode chegar lá, só a palavra. Nenhum calmante pode acalmar aquela alma, só a palavra. Então este para mim é o maior sinal de alguém que foi viciado 9 anos em maconha, cocaína e bebida, prostituição, vida de boêmia, e Deus tocar a mente dessa pessoa e transformar a mente. Não precisou de me curar nada, curando a minha mente, todo o meu corpo já recebe a saúde. Se você tem a mente curada, o teu corpo está curado, irmão. Mas o que acontece com os falsos? Os falsos apresentam algo exterior. A palavra é a única forma de alterar a nossa vida interna. Não adianta você vestir terno, gravata, calça de tergal, cabelo até o pé. Não adianta ter um vestido comprido. Não adianta você não ir à praia. Não adianta você não colocar bermuda. Não adianta você não ir para lugar nenhum, ficar enclausurado. Se a palavra não entrar em você, isto é um sepulcro caiado. Por fora, bem aparentado, e por dentro, ossos podres. Então essa é a mensagem falsa, que eles estão preocupados com a capa,
E Jesus não está preocupado com a capa. Ele falou: tenha cuidado. 24, ó. Porque surgirão falsos profetas, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, olha só, falsos cristos e falsos profetas. Tem aí aquele maluco, né? Meu pai me falou. Aí vem com aquelas malucas que ficam do lado dele, né? Aquelas doidas que devem ganhar um dinheiro legal para ficar do lado dele. Meu pai me falou. Aí o cara chamou ele num programa, mandou ele transformar, deu um copo de água para ele transformar em vinho. Ele ficou bêbado, ele ficou doido. Oh, meu pai não permite eu fazer isso agora. Meu pai, você é um malandro, né? Você é um malandro, irmão. Você é um malandro, que tem gente que vai atrás. Tem gente que vai atrás de pai de santo. Oh, vamos lá consultar a vovó está lá, vovô, mamãe que já morreu. Então, tem um monte de vozes. A voz, vamos lá, lê a mão. Ali tem na esquina, ali em Lopes, tem uma senhorinha gordinha, sabe, que ela usa uma saia listrada. Não, ela lê tudo, claro que lê tudo. São sinais. Ela falou a minha vida toda. Como pode ela falar a minha vida toda? A Bíblia diz que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunho, irmão. Não fica assustado nem impressionado com sinais. Então, Jesus falou, no 24, Mateus 24, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas. Ele fala que eles iriam surgir operando grandes sinais e grandes prodígios. Qual é a intenção? Enganar, diga assim, enganar. A intenção é de enganar. O perigo da popularidade falsa. Os falsos criam isto. Lá em Lucas 6, Mateus, Marcos, Lucas 6, 26, Lucas 6, 26, diz assim: ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam os seus pais com os falsos profetas. O Evangelho de Lucas, durante o sermão da planície, Jesus faz um alerta sobre como os falsos profetas costumam ser recebidos pela sociedade. Como é que eles são recebidos? Vem um homem de Deus, o cara é um demônio, o cara é um pata rachado, o cara é um cão, o cara é um lobo vorazes. Trazem gente lá das Américas, dos Estados Unidos, profetas, que dizem, eu digo porque eu vi, este ano vai ser um ano de calamidade, quem pagar R$900 vai ficar livre da calamidade. Não sei quem viu isso uns anos atrás, 900 e um pouquinho, 911, vai ficar livre, porque vai passar um anjo, vai passar um terremoto, e sabe, isso é falso profeta, trazido por um grande homem, que chamam de um grande homem de Deus, o grande homem de Deus, que coloca uma tabela de preço para ofertar na igreja. Olha, aqui nós temos gente que pode dar 1 milhão, aqui tem gente que pode dar meio milhão, gente que tem que levar lá no sacolão tem 1 milhão, tem que levar 1 milhão, nós temos aqui tantos que pode dar 500 mil. Onde está na Bíblia isto, irmão? Onde está na Bíblia isto? A mesma fonte não jorra duas águas. Uma árvore boa produz frutos bons. Então a gente tem que parar. Eu vou ter um programa que Deus colocou na minha mente. O nome do meu programa vai ser Pare e Pense. O nome do programa vai ser esse. Vou fazer 30 minutos esse programa. Não sei se vai ser todo dia, pela rádio, pelo aplicativo, pelo Facebook. Vai ser Pare e Pense. Vou abordar um assunto
Vou pedir às pessoas, antes de me malhar, de ficar se batendo as perninhas, parar e pensar no que ouviu. Pare e pense. Antes de você falar, pare e pense. Então nós vamos, já está aqui na minha mente, vou mandar para o rapaz fazer a gravação, aí vai ser um programa muito bom. Pare e pense. Então aí, ai de vós quando todos vos louvarem. Então, Jesus faz um alerta sobre os falsos profetas que costumavam ser recebidos pelo povo. Nós lemos lá no domingo, foi no domingo ou na terça, que lá em João, né, nós lemos que eles falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós lemos também, através do apóstolo Paulo, falando que eles vão procurar mestres que vão falar aquilo que eles querem ouvir. Então, quando você está diante de um mestre que ele fala o que você quer ouvir, sabe o que a plateia faz? Os louva. Meu pastor é um homem de Deus, só fala coisas boas para mim. Cara, eu não vou encontrar nenhum pastor. Então essa pessoa que fala isso nunca seria ovelha de Jesus, nem do apóstolo Paulo, nem do apóstolo Pedro, nem de pastor. Vem para nos tirar desse conforto carnal e se despertar a gente para o lado espiritual, porque se a gente não tiver uma palavra que nos desperte para o lado espiritual, vamos caminhar para a morte, vamos voltar para a lama, vamos voltar para o vômito, vamos voltar. Então, ai de vós, Jesus explica isto, né? É que historicamente aqueles que não pregavam a verdade de Deus costumavam buscar aprovação e elogio de todos, evitando confrontar o pecado. O que Paulo falou lá aos Gálatas? Acho que é aos Gálatas, deixa eu ver se é lá. Gálatas 1, Gálatas 2, 1:10, olha lá, 1:10, porventura procuro eu agora a favor dos homens, isto aqui é um homem de Deus, que prega sem ter medo de cara feia, sem ter medo de reprovação da plateia, sem ter medo que a pessoa vire as costas, como Jesus fez aquela pregação, todos os ouvintes foram embora, só ficou 12, ainda ficou 12, coçando a cabeça, e assim, o que nós vamos fazer agora, Jesus? Alguém lembra disso? Jesus, todo mundo foi embora, Jesus falou, e daí? Então o homem de Deus não tem medo de quem vai embora, porque ele não tem compromisso com quem vai embora, ele tem compromisso com quem fica, não é com quem vai embora. Jesus não foi atrás de ninguém, não foi atrás da ovelha, do filho pródigo, ele não foi atrás. Quem tem que trazer o filho pródigo, se ele realmente é um filho pródigo, ou se é um cabrito, um fedorento, né? Que nunca deveria estar no meio das ovelhas, se mete, depois vai para lá. Quem faz essa trazer de volta é o Espírito. Diga, é o Espírito, não é o pastor que vai, manda mensagem para a pessoa 1000 vezes, liga, não vai trazer, irmão, não vai trazer. Se a pessoa tem o Espírito, quem tem que trazer é o Espírito. Nenhuma palavra que tu falar vai trazer, porque toda palavra que a gente falar, ela já tem dentro da cabeça, ela já sabe, então não vai trazer. Então, a palavra diz, olha lá, porventura procuro eu. Então Paulo não estava ali preocupado com a plateia. Alguém vai embora. Jesus não tinha preocupação, Paulo não tinha preocupação, os apóstolos não tinham preocupação. Eles queriam pregar Jesus, uma mensagem que transforma, uma mensagem que faz a gente romper com a nossa vida velha, faz a gente pensar quanto o nosso pecado fere a Deus, quanto vivermos depois de sermos perdoados, continuarmos a viver deliberadamente no pecado. A Bíblia diz que quando acontece isso com um da gente, quem é ovelha, né? Há uma sensação horrível,
uma expectativa de juízo. Então, se a pessoa está no meio do porco lá, do cão, e não tem essa expectativa de juízo e fogo, deixa lá, é o repouso, lá é o lugar, e é lá que vai, dali vai se encontrar com a serpente, que é o pai dessa gente, né? A serpente. Então vamos lá. Enganos no discurso escatológico. Lá em Marcos, capítulo de número 13, Marcos 13, (21 ao 23). Eu estou falando das coisas que Jesus disse, tá? Diz assim: então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Não é que tem uma pessoa dizendo que é o Cristo, é lugar dizendo, aqui tem o Cristo, aqui nós pregamos a Cristo. Irmãos, se pregar a Cristo, tem que surgir frutos de arrependimento. Se pregar a Cristo, tem que haver mudança de caráter. Se prega a Cristo, tem que haver transformação de vida. Se prega a Cristo, tem que haver mudança de endereço. Ia para lá, agora você vai para cá. Se ia para lá, agora você vai para cá. Não pode, aonde tem a pregação Cristo, e eu caminhar na mesma vida que antes de ter Cristo. Não pode. Não pode. Diga assim, não pode. Não pode. Então, Marcos 13, 22 agora. Pois surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando, de novo, está vendo? Sinais, prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então a pregação não é, a pregação não vai te levar, nenhuma pregação falsa vai te levar, eu tenho certeza, mas um sinal pode te arrastar. Eu sofria tanto de uma tal da hemorroida. Eu orava, eu chorava, eu ajoelhava, eu pedia, eu clamava. Aí eu estava lá vendo lá o programa do Valdomiro, na televisão. Irmão, parece um imã. Ele falava, bota a mão aqui, o R. Soares, bota a mão aqui na TV, sabe, faz o contato comigo. Aí eu, meu Deus, vou lá, vou ou não vou? Então você vê, olha como é que a gente somos atraídos pelos sinais. A gente não consegue suportar uma dor, um desajuste no nosso corpo, que a gente busca refúgio para sair daquela coisa. Em qualquer lugar, a gente chega ao absurdo de a gente ser medicado por gente que nem é médico, só para se livrar de problema. Você está sentindo isso? Toma isto. Então as pessoas vivem assim, loucas para se livrar dos problemas. Então elas vão em busca de um sinal, de um prodígio. Então elas batem em qualquer porta. Então a gente somos atraídos. Então a intenção dos sinais que aparecem no meio da mentira, a intenção é de te atrair. Está aqui escrito aqui. Se possível, olha lá, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Olha o que ele falou. O que ele falou? Estai-vos de sobreaviso. Ele falou, já avisei, estou avisando de novo. E eu estou aqui avisando. Estai-vos de sobreaviso. Tudo vos tenho predito. Ou seja, vocês estão escutando. Depois você não vai dizer, me pegaram, pastor, me pegaram, me pregaram aí uma mensagem que posso beber, sabe? Eu comecei a ir para uma igreja que pode beber um pouquinho. Eu estava tão bem durante 6 meses, tão bem, só um pouquinho, depois passou mais de um pouquinho, eu já estava muito doidão, e fui para maconha, fui para cocaína, e agora eu estou aqui, pastor, sabe aonde, né? Só imagina já onde eu estou. Jesus está falando, eu vos
sobre aviso. Está dizendo: tudo vos tenho predito. Eu vos tenho predito, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, farão sinais, prodígios para enganar, se possível. Diga-se, se possível. Se possível. Por que não é possível, irmão? Por causa do Espírito Santo que está na vida de um eleito. Diga: o Espírito Santo na minha vida é o que me impede de ser enganado. Não é porque você tem 80 anos, 70 anos, tem PhD, faculdade, diplomas na parede. Isso não é nada, irmão. Isto é absolutamente zero diante das estratégias do Satanás. Ele usa tudo e todos com uma finalidade: te enganar. Diga, te enganar. Essa igreja eu vou ter oportunidade, porque eu quero ser pastora, sabe? Na igreja do Pedro Inácio eu não tenho oportunidade, nunca serei pastora. É para te enganar. Eles abrem as portas para tudo, para enganar. Para enganar, para roubar, para matar, para destruir, para tirar a visão de Deus, tirar a visão do céu. Então ele reforça a necessidade de estarmos atentos. 23, né? Marcos 13, 23. Estai-vos sobre aviso, tudo vos tenho predito. Tudo. Aonde está a origem do engano, pastor? Porque se tem alguém que engana, falso profeta, tem que ter o cabeça maior, que leva, que conduz essa turma, que guia essa turma. Embora não use o termo profeta diretamente nesta passagem. Qual passagem? Vou lhe dar. Jesus identifica a fonte espiritual por trás de todo o ensino falso ao confrontar líderes religiosos. Aonde você encontra isso? Em João, capítulo de número 8. Está aqui. João 8. Aos falsos aqui. Se você pegar esse capítulo todo de João, ler pelo menos do versos 21 até o versos 57, você vai ver aqui a quantidade de líderes falsos que Jesus os confronta. Primeiro ele fala em João 8:32: e conhecereis a verdade vos libertará. Falar isto para um líder é afrontar eles. Respondeu, olha lá, 32, 33, João 8:33. E responderam-lhe: somos descendência de Abraão. É assim que eles falam, os falsos sempre fazem isso. Jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Aí Jesus, o sábio, respondeu para ele: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Ele está falando, vocês são escravos do pecado. Aí ele vai no verso 35: o escravo não fica sempre na casa, mas o filho para sempre. Se pois o filho vos libertar, ele libertou vocês, verdadeiramente sereis livres. Olha Jesus falando, hein? Bem sei que sois descendência de Abraão. Abraão teve duas descendências, né? Você sabe, né? Isaac e Ismael. Essa raça aqui era da de Ismael. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Então não adianta, irmãos. Na mente de um falso, nunca a palavra de Deus vai estar nele. O que eles têm então na mente, pastor? Estratégias. Eles têm o tiro certo. Eu sei, que irmão, que eu estou falando, eu estive lá. Eles têm a palavra que vai dobrar o aço. Eles têm a campanha e a corrente que vai fazer qualquer um, até aqueles que nunca fizeram,
se meter numa campanha ou uma corrente dessa. Eles fazem, são fogo. Versos 38. Eu falo das coisas que vim junto de meu pai. Vós, porém, fazeis o que viste em vosso pai. 2 pais. 39. Então, imagine a resposta, né? Não é assim do jeito que eu estou falando. Imagine o grito que eles devem estar dando em Jesus lá. Então lhe responderam: nosso pai Abraão, disse Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai, ou seja, se eu sou uma árvore boa, produza fruto bom. Se você é uma árvore má, não adianta eu pedir para você produzir frutos bons, você vai produzir a tua essência. Cada um tem uma essência. A tua é de Deus, então é fruto bom, frutos bons. Então respondeu: nosso pai Abraão, disse-lhe, se sois filho de Abraão, praticai as obras de Abraão, mas agora procurais matar-me a mim, que vos tenho falado o quê? A verdade. Que verdade que ele falava? Que ouvi de Deus, e assim procedeu Abraão. 41. Vós fazeis as obras de vosso pai. E disseram eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Olha aí, eu sou uma macieira, mas produzo giló. Então tu não é macieira, tu é um pé de giló. Eu sou uma pessegueira, mas eu produzo espinhos. Não pode. Vós fazeis as obras do vosso pai, disseram eles. Nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se você é uma árvore boa, olha só, se Deus fosse de fato o vosso pai, certamente, a vez de amar, se verdadeiramente vocês estão aqui para falar de Deus, em nome de Deus, vocês são de Deus, por que está pedindo uma oferta do aluguel de uma pessoa que paga aluguel? Pegar o dinheiro todinho do aluguel e dar para uma igreja que o pastor tem Mercedes, tem helicóptero, tem avião? Não pode, irmão, não pode. 42, né? Respondeu Jesus: se Deus fosse de fato o vosso pai, certamente me haveis de amar. Ou seja, vocês iriam me obedecer, falar o que eu falo, porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. 43. Qual é a razão por que não me compreendeis a minha linguagem? Porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vocês ouvem tudo, menos a minha palavra. Vocês ficam agarrados no YouTube, no Instagram, vendo tudo. Ouça a palavra. Vocês são incapazes de ouvir. Ela entra, mas ela sai. Ela entra. O processo da palavra não é entrar e sair. Ela tem que entrar e ficar. Ela tem que entrar e permanecer. Quando ela permanece, nós damos frutos. O fruto só vem quando a palavra está em nós damos frutos. Não adianta forçar a dar frutos sem a palavra. Eu quero, daqui a pouco você vai largar. Nossa carne quer hoje, amanhã não quer nada. Ela é fogo de palha, a carne é fogo de palha. Versos 43, né, irmã? Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? Porque sou incapaz de ouvir a minha palavra. Por quê? Vós sois do diabo, que é o vosso pai. Aí fala que eu que sou brabo na pregação. Olha Jesus falando. Sabe para quem ele está falando aqui, irmão? Para os bispos, para os apóstolos, para os profetas, para os evangelistas, para as bispas, para as pastoras. Ele está falando isso. Se ele estivesse aqui, ele estaria falando isso para essa gente. Vocês são filhos do diabo, porque vocês estão roubando a viúva, o órfão. Vocês estão tirando dinheiro de pobres, de pessoas necessitadas. Deveriam vocês ajudar essas pessoas. Vocês estão tirando dessas pessoas. Deveriam vocês arrecadarem para dar para essas pessoas. Vocês estão subtraindo mais e mais a casa de vocês.
Vocês têm casa em tudo quanto é parte do planeta. Meu Deus, que evangelho é esse? Que Cristo é esse, irmão? Que pregação é essa? Que profetas são esses? Que apóstolos são esses? Que semideus são esses? Enviados por esse aqui, por esse Pai maior aqui, ó. Vós sois filho do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, ele não gosta da verdade. Ministério movido por ganância não gosta da verdade. Eles não querem saber, eles vão para as lives, fazer live só para iludir o povo. Olha, Deus está me dizendo, ó, vai ganhar, olha, a pessoa com a letra A vai ganhar não sei o que, ó, tem uma pessoa que tem um nome com a letra M, Deus está me mostrando que vai ficar rica daqui a 6 anos, 6 meses, 3 dias. Aí um bando de gente, outro grupo de gananciosos, são filhotes da serpente. Quem arrastou a cauda do dragão, arrastou deles, e ele está aqui na terra, procurando os deles. A você, a Bíblia diz que maior é o que está em vocês, do que aquele que está neste mundo. Vocês são guardados pela minha palavra, a minha palavra está em vocês, e vocês já venceram os falsos profetas. A gente não vence porque nós somos só de oração, a gente vence porque nós temos a palavra dentro de nós, é ela, a palavra é o Cristo, temos o Cristo em nós. Diga, eu tenho o Cristo em minha vida. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, querer satisfazer o desejo do... Ele foi homicida desde o princípio, jamais firmou na verdade, porque nele não há verdade. Você que está pela rádio aí, ó, você que está aí pelo aplicativo, para de ficar envolvido com mentiras, para de ficar servindo a ministério que o líder do demônio, são mensagens mentirosas, para te enganar, para roubar você, roubar os teus bens, destruir tua família. Você não está percebendo? Pare e pense, pelo menos, antes de me atacar, pense no que você ouviu, antes de você reagir com 7 tiros contra mim, pense, bote essa cabeça. Há uma diferença entre você e um cachorro. O cachorro morde porque não sabe pensar, você não precisa me morder. Pense no que eu estou te dizendo, pense no que o Espírito está falando aqui. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem tem entre vós me convence do pecado? Se vos digo verdade, por que razão não me credes? Por que não crê na verdade, irmão? Por que as pessoas não creem na verdade? Você fala a verdade, elas balançam a cabeça, diz amém, e vira as costas, vai fazer as coisas erradas de novo. 47. Quem é de Deus? Quem é de Deus? Quem é de Deus? Quem é de Deus? Ouve as palavras de Deus. Pode ter qualquer palavra de qualquer falso, de qualquer bruxa, bruxo. Oh, tem uma tal de apóstola Sol. Quem já viu na Sol? Aí vem ela igual um pavão, uma perua doida, né? Essas mulheres de pastor, basta uma perua doida, né? As peruas cheias de perucas, peruca verde, peruca cor de abóbora, misericórdia. Então, quem é de Deus, ouve o quê? As palavras de quem? De Deus. Não me dais ouvidos. Eu não perco mais tempo com quem não dá ouvido, irmão. Eu prego na rádio para chamar as ovelhas, eu prego no aplicativo para chamar as ovelhas, eu prego aonde a porta se abrir para chamar as ovelhas. Você lembra, há 12 anos atrás, me convidaram para pregar ali na Assembleia, me convidaram para pregar na Metodista, até me chamaram uma vez. Por quê? Será por quê? Porque eu não venho trazer mensagem para acalmar, para afofar o ninho dos lobos. Eu venho trazer mensagem para... Eu fui ajudar o pastor lá na Bahia. Cheguei na Bahia, o pastor falou: pastor, me ajuda aí, toma conta da juventude. Devia ter uns 40 jovens, 28, tudo
mão virada. Falei, pastor, essa igreja aqui parece posso pregar? Não. Me tiraram logo da juventude. Fui para a igreja da Nova Iguaçu, o pastor mandou cuidar da juventude. Fui lá, pastor, aqui tem um monte de menino que está fazendo sexo, adoidado aqui, você não está vendo nada não? Não, comecei a pregar, aí menino não foi mais no culto, falou, não vou mais, não, pastor, não vou não, porque ele fica falando essas coisas, e eu não suporto isto, porque as pessoas querem ouvir safadezas. Então vai procurar outro pateta, vai procurar um falso, vai procurar alguém enviado do inferno para falar o que gostam, porque aqui no Ministério Restituição, e aonde eu estiver, abrindo a minha boca, eu vou falar palavras que vêm de Deus para mudar a vida do povo de Deus, e assim seja, e assim diz o Senhor.